Paz do Senhor, meus irmãos, podem se assentar. Louvado seja Deus. Obrigado, meu irmão, por mais uma oportunidade de estarmos na sua casa, para aprendermos da palavra do Senhor. A lição de número hoje é a lição 10, como o pastor Alceu já leu o título aqui, a promessa do Espírito. A promessa do Espírito. O que é uma promessa? O que é promessa? Promessa. Algo que vai se cumprir? É para ser cumprida. Que é uma promessa? Algo que vai acontecer? É uma declaração que alguém faz quanto à sua intenção de no futuro praticar uma ação ou cumprir um compromisso. Esse é o significado de promessa. Agora, se aquela pessoa realmente vai honrar a sua palavra, se aquela pessoa não vai voltar atrás quanto ao compromisso assumido, acho que todos nós já tivemos experiências quanto a várias pessoas que nos decepcionaram, que não cumpriram com aquilo que falou. Então a promessa é uma declaração de que no futuro eu vou realizar determinada ação, eu vou cumprir determinado compromisso. Um dos mais conhecidos é o que é feito no dia do casamento, né? Na cerimônia de casamento, a gente faz promessas, um cônjuge para o outro. O pastor pergunta se a pessoa promete ser fiel, ser exclusivo, estar em todos os momentos, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, até que a morte separe, né? E raramente alguém diz que não, né? Mas as pessoas dizem sim, né? Prometo. Mas a nossa realidade demonstra que não dava para confiar naquela promessa. Vários são os fatores, mas nós destacamos que o ser humano, ele é falível, né? O ser humano, ele tem essa tendência a não cumprir com os compromissos assumidos, não honrar as promessas que faz. Mas aqui nós estamos falando de Deus, de Deus. E a Bíblia diz que todas as promessas em Deus são sim, né? Isso significa que quando Ele faz uma promessa, quando Ele se compromete que no futuro Ele vai realizar algo, que no futuro Ele vai cumprir um compromisso, a gente pode ter a segurança de que Ele, da parte dEle, Ele vai honrar o compromisso. Ele vai fazer com que aquilo ocorra, com que aquilo aconteça. E por que o título da nossa lição é a promessa do Espírito, ou a promessa do Espírito Santo? Se nós estamos dizendo aqui, já aprendemos que promessa é algo que vai acontecer no futuro. Será que isso aqui ainda é algo que vai acontecer no futuro? Essa promessa do Espírito Santo é algo para o futuro? Essa aqui já se cumpriu, né? Talvez depender de uma interpretação para aqueles que ainda não foram salvos, mas que vão ser salvos. Para esses, ainda pode ser uma promessa, porque eles ainda vão receber o Espírito Santo quanto da conversão. Mas essa promessa aqui, ela já se cumpriu. Ela já se cumpriu. Quando Jesus estava aqui falando com os seus discípulos, nós ainda não estávamos na dispensação da igreja,
nós ainda não estávamos na dispensação do Espírito Santo. Então, por isso que é chamado de promessa, que é algo que iria se cumprir. Por exemplo, para nós hoje, há a promessa de Jesus de que Ele voltaria, de que Ele arrebatará a sua igreja. Isso é algo que já aconteceu ou é algo que ainda vai ser no futuro? Vai acontecer. É uma outra promessa, a promessa do arrebatamento da igreja. Essa ainda não se cumpriu. Mas a que diz respeito ao Espírito Santo de Deus, ela já se cumpriu. O Espírito Santo de Deus já foi dado a todo aquele que crê, a todo aquele que se arrepende. E como diz a verdade prática, não se restringiu a um grupo de pessoas ou a um período no tempo. Ele é para todas as pessoas que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, de que Ele veio morrer pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para nos trazer nova vida. E para nós fazermos aqui uma contextualização da lição de hoje, os irmãos sabem que ao longo desse trimestre nós estamos fazendo uma série de estudos baseadas no Evangelho de João, que é chamado o apóstolo do amor. Então, nós estamos vendo o período que Jesus viveu enquanto homem, sob o olhar do apóstolo João. Os irmãos sabem que o Evangelho de João, ele é um evangelho que se distingue dos demais. Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos, tanto que eles são chamados de evangelhos sinóticos, né? Eles seguem uma mesma linha, uma mesma narração. Já o Evangelho de João, ele é diferente. Por exemplo, logo no início, ele não fala de genealogia, do nascimento físico de Jesus. Ele já começa dizendo o quê? Que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus. E que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele já traz Jesus adulto, ele já traz Jesus no início do seu ministério terreno. E nós chegamos aqui num ponto em que já aconteceu a celebração da Páscoa, que nós conhecemos hoje como a Santa Ceia. Judas Iscariotes já não está mais entre eles, ele já saiu para dar execução ao seu plano de traição. Jesus já lavou os pés dos discípulos e agora ele está dando as últimas instruções. Ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos. E ao longo dessas instruções que ele dá aos seus discípulos, ele deixa claro de que ele estava partindo, de que ele estava indo para o caminho da morte, de que ele não estaria mais com os discípulos da forma como os discípulos tinham vivido com ele até aquele momento, presencialmente, fisicamente, estando com ele todos os dias. E quando Jesus vai falando sobre isso e eles vão compreendendo isso, o coração deles vai ficando pesaroso. Eles começam a ficar tristes. Eles algumas vezes fazem algumas intervenções tentando convencer Jesus de que não será assim, de que não precisa ser assim, porque eles querem que Jesus fique com eles. A companhia de Jesus lhes dá segurança. Jesus é como o guia, aquele que diz para eles as decisões que eles precisam tomar de uma maneira assertiva, acertada. E se Jesus não estiver mais aqui conosco, o que será de nós? Nós temos planos, nós temos sonhos. E sem Jesus nós não vamos conseguir concretizar isso, não vai se realizar tudo isso que nós estamos esperando. Não sei se algum dos irmãos já teve essa experiência, mas no momento
da vida lá na pré-adolescência, entre os 8 e 12 anos, eu pensava bastante a respeito da morte dos meus pais, né? Eu chegava até a sonhar sobre isso, né? Pensando assim, se meu pai morrer, se minha mãe morrer, o que vai ser de mim? Né? Quem vai cuidar de mim? Como que eu vou sobreviver? E aquilo por um período da vida, aquilo me angustiou, me preocupou. O pensamento da partida deles, e eu ficando sozinho, eu ficando sem eles. Me parece que os discípulos tiveram esse mesmo sentimento, indagando, o que vai ser de nós? Sim, aquele que está aqui para nos cuidar, para nos guiar, para nos dar o sustento, para nos proteger. E Jesus, sabendo disso, aleluia, Ele vem e diz, né, para que os seus discípulos não ficassem tristes, que Ele rogaria ao Pai, e o Pai lhes daria outro Consolador, para que estivessem para sempre com eles. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Eu me preocupava em ficar sem o pai e sem a mãe, em ser um órfão. Os discípulos aqui, de uma maneira semelhante, eles estavam preocupados de ficarem órfãos. Mas o Senhor vem, aleluia, e lhes diz que eles não ficarão órfãos. Alguém da mesma natureza, uma pessoa semelhante a ele, viria para estar com eles, para os guardar, para os proteger, para os consolar, para os fortalecer. Aleluia. A nossa introdução diz o seguinte: nesta lição, vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos, de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador, para promover a conversão, em relação ao pecado, a justiça e o juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então a introdução aqui, ela já nos mostra o que nós vamos estudar hoje. São 2 atuações do Espírito Santo. A primeira é chamada de novo nascimento. É aquilo que Paulo escreveu sobre ser selados pelo Espírito Santo. Então, a primeira atuação do Espírito na vida de uma pessoa é convencê-la de que ela é uma pecadora, de convencê-la de que Jesus já pagou o preço da justiça que Deus exigia por causa do pecado, e para convencê-la de que ela precisa correr para os pés de Jesus, que ela precisa buscar a reconciliação com Deus, porque há de vir um juízo futuro. E quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo e toma a decisão, ela nasce de novo. Ela passa a ter uma vida espiritual, a possibilidade de se relacionar com Deus. Mas o novo nascimento, a conversão, é apenas o primeiro passo. É o primeiro trabalhar do Espírito Santo na vida da pessoa. Depois disso, o Espírito Santo tem muito trabalho na nossa vida. O trabalho de nos santificar. E isso não é uma tarefa fácil, né? Como nós somos propensos, mesmo após o novo nascimento, a pecar, a fazer coisas que desagradam ao Senhor. E nessa tarefa de santificação,
nesse trabalho de nós a cada dia sermos mais parecidos com Jesus, o único que pode fazer isso é o Espírito Santo. Nós não podemos. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo para que isso aconteça. E além da santificação, o que o comentarista aqui chamou de perspectiva capacitadora, ele está querendo dizer que o Espírito Santo nos capacita, que o Espírito Santo nos dá os instrumentos, que o Espírito Santo nos dá as ferramentas, que o Espírito Santo, ele faz com que a gente seja útil no trabalho dele, na obra dele, para pregar, para evangelizar, para aconselhar, para orar por enfermos. Então essa é a perspectiva capacitadora. Como pregar, como evangelizar, como defender a fé. Nós até podemos, de uma maneira humana, racional, falar, tentar contra-argumentar, mas isso é muito pequeno diante daquilo que pode ser feito quando o Espírito Santo está atuando por meio da nossa vida, através da nossa vida. É muito melhor, o resultado será muito mais eficiente, mais eficaz. Então é isso que nós vamos estudar hoje. O primeiro tópico, que diz a promessa do Pai, fala que Jesus enviará o Consolador. Jesus enviará o Consolador. De quem ele está falando aqui? Quem que é chamado aqui de o Consolador? Espírito Santo, não é isso? O Consolador faz uma referência ao Espírito Santo. Consolador, Espírito Santo. As nossas traduções mais conhecidas, que é a que a gente usa, da Almeida, ele traduziu essa palavra por Consolador. Mas algumas traduções que preferiram traduzir como o ajudador, como o encorajador. Mas a nossa versão, ela traz essa expressão, Consolador. E qual que é a palavra grega? Aqui nós já estamos no subtópico 2, o Consolador. Qual é a palavra grega que João usou quando ele escrevia aqui o seu evangelho, para dizer assim, eu vos enviarei outro Consolador? Nós ouvimos bastante essa palavra. E está escrita na revista aí, vocês podem fazer cola. Qual que é a palavra? Paráclito, né? Paráclito, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um paráclito assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado, ou consultor especial, ou ainda um assistente que auxilia em momentos importantes. Aleluia, olha que bênção. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, Consolador vem do grego paráclito. Na verdade, é a junção de duas palavras gregas, né? Kalel, kleto, que significa chamado, e para, que significa ao lado. Então é alguém que foi chamado para estar ao lado. Para estar ao lado. Mas não é simplesmente para estar ao lado, ele tem uma função, ele tem uma atribuição. Ele é para estar ao lado, para ajudar, para encorajar e para interceder por essa pessoa que ele veio ficar junto dela, ao lado dela. Aleluia. Os discípulos estavam preocupados de ficarem sozinhos. Quem que os iria ajudar? Quem que os iria encorajar? Quem que iria interceder por eles? Se Jesus não estaria mais com eles. E Jesus diz, o Paráclito, outro Consolador,
o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, que o mundo não conhece, mas que vós conheceis e que habitará em vós. Aleluia! Nós temos o Paráclito conosco. E é interessante destacar aqui, meus irmãos, que João, ele é o único que se referiu ao Espírito Santo como o Paráclito, né? E mesmo nas suas cartas, no seu Evangelho, nas suas cartas e no Apocalipse, não foi todas as vezes que quando ele se referiu ao Espírito Santo, ele usou a expressão Paráclito. Na verdade, o termo mais comum para o Espírito Santo é pneuma. Tanto que quando a gente estuda teologia, o ramo, um dos estudos da teologia é a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Pneuma é a palavra grega mais comum para se referir ao Espírito Santo de Deus. E o que significa pneuma? Vem de pneu? Vem, tem relação sim. Pneu. Pneumonia. Pneumonia é uma doença, mas o pneu, né, a parte inicial, né, tá ligado a pulmões. Então aí nós já vemos, tá ligado à respiração, tá ligado ao ar, né? Então pneuma significa ar em movimento, significa o sopro necessário à vida, né? Aleluia. Por isso que o Espírito Santo ele é mais conhecido como o pneuma, né? Porque ele traz a ideia de que ele veio trazer a vida. E quando ele traz a vida de Deus, é algo que é completo, pleno, né? E o Paráclito, ele já indica apenas um aspecto da ação do Espírito Santo e não a sua totalidade, né? E nós vemos, por exemplo, aqui no texto áureo, que quando fala assim, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Quando João escreveu aqui, no seu Evangelho, recebei o Espírito Santo, ele não escreveu assim, recebei o Paráclito. Ele escreveu, recebei o pneuma. Então a ideia de quando Jesus assoprou, né, era essa ideia do Espírito Santo enquanto um ar em movimento, sopro necessário à vida. O subtópico número 3 diz assim, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos presentes em João 14 é orfanós. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que Jesus os chamou de filhinhos. Então aqui nós entendemos o porquê que nessas passagens aqui do seu Evangelho, João preferiu utilizar o termo Paráclito ao invés de pneuma. Os irmãos estão compreendendo? É porque eles estavam ali num contexto de despedida. Os discípulos, eles estavam preocupados em ficarem órfãos, em ficarem desamparados. Então Jesus, ele se utiliza de um termo para os confortar, para os consolar, para demonstrar para eles que eles não ficariam desamparados, que eles não ficariam órfãos, que eles não seriam desprezados. Por isso que ele usou aqui o Consolador. Não sei se tem alguém aqui que está se sentindo semelhante a esses discípulos, nesse momento da vida deles, desamparado, angustiado, aflito, está enfrentando uma situação difícil na vida, aquele momento em que os céus parecem de metal, que você não sente que as suas orações estão sendo ouvidas por Deus, porque não vê uma resposta de Deus.
Mas assim como o Senhor Jesus falou para aqueles discípulos, as suas palavras continuam a ecoar até os nossos dias. Não vos deixarei órfãos. Eu roguei ao Pai, e o Pai vos dá outro Consolador. Alguém que vem para dar forças para você, para que você não fique cabisbaixo, angustiado, mas que receba a força do Senhor para superar todos esses desafios, essas dificuldades, esses problemas que se apresentam. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E nós temos o vencedor do nosso lado. E Ele vai nos ajudar na nossa caminhada. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos para o tópico número 2. O tópico número 2 diz: o Espírito habita os discípulos. Aleluia. O Espírito habita os discípulos. E eu quero ler com vocês aqui o subtópico 2. Nós vamos pular o 1 e vamos para o subtópico 2. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega, traduzida como assoprar, é enfusal, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida. E é utilizada em Ezequiel 37:9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20:22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então aqui diz que lhe assoprou, e que essa palavra assoprar vem do grego enfusal. No português é infusão, infusão. O que é infusão? Infusão. Tem essa palavra em espanhol? Infusão? Ou como que é? Infusão também? Infusão. O que é uma infusão? Quem sabe o que é uma infusão? Assoprar? O que é infusão, irmãos? Depois que eu falar o exemplo, vocês vão falar, puxa, como que eu não pensei nisso antes? O que é? Colocar dentro dele. Mais alguém? Quer dizer alguma coisa sobre isso? O que é infusão? Mergulhar? Mergulhar? Quando a gente pega algumas ervas, algumas raízes, às vezes até algumas cascas de algum tronco de algumas árvores, né? E a gente pega um recipiente com água quente e a gente coloca essas ervas, essas raízes dentro da água. Vocês sabiam por que a gente faz isso? Porque a água quente, ela vai extraindo daquelas coisas que a gente colocou ali dentro, os seus benefícios, né? Normalmente alguma coisa médica, né? Para a saúde, não é assim? E que o nome disso é infusão, sabia? Então você está infundindo, você está colocando aquelas coisas dentro da água, para que elas liberem todas as propriedades benéficas que aqueles ingredientes possuem.
Aleluia, glória a Deus. Infusão também, Rose, que já foi aqui enfermeira, né? Quando você injeta diretamente na corrente sanguínea de alguém, um medicamento, você está fazendo ali uma infusão, né? Você está injetando na pessoa um medicamento na corrente sanguínea dela. Então olha que interessante, quando Jesus assopra o Espírito Santo, o que ele está querendo demonstrar? Ele está querendo demonstrar que o Espírito Santo está entrando nas pessoas, nos seus discípulos, naqueles que creem nele. Oh, glória! Se nós pegarmos aqui a ilustração da água quente, onde é colocadas as raízes, é como que se nós fôssemos a água quente e o Espírito Santo fosse esses elementos com propriedades especiais que nos fazem bem. E o Espírito Santo tem tudo de bem, tem tudo de bom. Então, quando o Espírito Santo é colocado em nós, aquele que o coração aqueceu pela palavra do Senhor, vai liberando dentro de nós, aleluia, tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós. A sua vida, o seu poder, a sua alegria, né? A sua natureza. Nós vamos pouco a pouco, assim como pouco a pouco vai saindo aqueles benefícios desses elementos dentro da água quente, em nós vai operando a santificação, o fruto do Espírito Santo vai tomando conta do nosso ser, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. O Espírito Santo, ele é como que injetado dentro de nós, assim como um medicamento na corrente sanguínea, e o sangue é um símbolo de vida, o Espírito Santo é colocado dentro da nossa vida, dentro de nós, aleluia. Esse é o sentido aqui do assoprar, quando Jesus assoprou nos seus discípulos, eles estavam recebendo o Espírito Santo de Deus na vida deles, aleluia. E aqui nós encontramos o quê? O novo nascimento, quando a pessoa nasce de novo. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Nicodemos queria saber como ir para o reino dos céus. E Jesus falou para ele que era necessário ele nascer de novo. A mente dele estava tão apegada ao mundo terreno, que a única possibilidade interpretativa que ele teve naquele momento, era de que voltasse da barriga da mãe e nascesse de novo. Mas como, Jesus? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Mas Jesus disse, o que é carne, o que é espírito. Eu estou falando com você agora de coisas espirituais. Assim como naturalmente você nasceu para que tivesse esse corpo, esses movimentos, esses sentimentos, no mundo espiritual, para que você possa ter movimentos espirituais, para que você possa ter uma forma de pensar espiritual, para que você tenha capacidades espirituais, você precisa nascer. E a gente nasce como? A gente nasce quando recebemos o Espírito Santo na nossa vida, quando nos convertemos. Nesse momento é que nascemos, e por isso que é chamado de novo nascimento, porque é algo que acontece depois do nascimento carnal. Então é um novo nascimento. O novo nascimento, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E a partir desse momento nós somos selados. A partir desse momento nós somos identificados como propriedade particular de Deus. Aleluia. Nós passamos a ter uma natureza diferente, que nos distingue das demais pessoas que não têm Deus, que nos possibilita termos experiências que pessoas que não têm Deus não podem ter. Na última aula que nós tivemos, que inclusive foi ali no auditório, quando nós falamos sobre o arrebatamento, eu usei aquela ilustração acho que é do Newton, né? Da caixa de areia e de lhama de ferro. É que certa vez perguntaram para ele, como que no arrebatamento Deus ia saber distinguir os que eram dele, daqueles que não eram dele?
né? Como ele ia saber que a Marice ia para o céu e que, eu não vou falar isso, né? E que o outro não iria para o céu? Eu quero ir junto com você, me aguentar lá. Né? Como distinguir? Daí ele falou, vem cá que eu vou mostrar para vocês. Aí ele colocou areia numa caixa e colocou lhamas de ferro, né? Partículas de ferro, semelhantes à areia, só que de ferro. E misturou aquilo. E daí ele pegou um ímã, né? E aquele ímã, conforme ele passava o ímã, ia tremendo tudo ali. E a única coisa que subia para agarrar no ímã eram as lhamas de ferro. E a areia ficou, e o ferro subiu. Então, como que Deus distingue? Porque aqueles que nasceram de novo, eles têm uma natureza diferente. Ilustrativamente, aqui eles deixaram de ser areia e passaram a ser ferro. Glórias a Deus. Então, nós passamos a ter uma nova natureza, uma natureza espiritual, que é atraída para Deus, para fazer a sua vontade, para segui-lo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O subtópico número 3 aqui do tópico 2, vai falar sobre um episódio anterior ao Pentecostes, que é isso que nós estamos relatando aqui, que é o novo nascimento. Mas o que eu quero distinguir aqui nesse momento, é o termo que ele usa aqui sobre habitar, que o Espírito Santo habitou os discípulos. Aleluia. Habitou os discípulos. Eu disse para vocês que a atuação do Espírito Santo na conversão é o primeiro passo. Depois disso tem muita coisa a ser realizada, né? Depois, tem uma expressão que eu gosto muito, que é assim, o Espírito Santo operando em nós e o Espírito Santo operando através de nós. Olha, operando em nós, está falando de algo interno, algo na nossa vida. E o operando através de nós, ou por intermédio de nós, é algo já para fora da gente. Né? Então já está falando de outros, já está falando de serviço. E quando ele fala aqui do habitar, eu achei por bem aqui mostrar essa operação em nós, que depois que nós nos tornamos nova criatura, o Espírito Santo não deixa de operar em nós. Ele habita em nós. Ele habita em nós. E nós, por experiência, sabemos que quando a gente mora num lugar, é a regra, né? Tem algumas exceções por aí que a gente vê que a gente fica achando estranho. Mas é que o lugar que é onde a gente mora, ele seja um lugar bem arrumado, que ele seja um lugar limpo, não é? Não é assim que funciona? Ou alguém gosta de morar num lugar sujo, num lugar tudo bagunçado? Não, em geral, a gente gosta de organizar o nosso lugar, onde a gente mora, né? Lavar a pia, varrer a casa, passar um pano, limpar o banheiro, trocar as roupas de cama, tomar banho. Não é? Em geral, a gente preza por essa limpeza, não é? Então, a santificação, ela é algo parecido. O Espírito Santo habita em nós. E ele também não gosta de sujeira. Ele não gosta de bagunça, de desorganização. Então, enquanto o Espírito Santo estiver habitando em nós, ele vai deixar a nossa casa limpa, organizada, aleluia, adornada. Né? O Espírito trabalha em nós. Nós vamos e tiramos algo do lugar. O Espírito Santo trabalha para que a gente coloque aquilo no lugar. O chão da nossa casa espiritual suja. O Espírito Santo nos convence que a gente tem que limpar aquele chão, lavar aquela louça. Aleluia.
né? E quer ver como que a Bíblia ela faz essa relação entre habitação e santificação? Reproduz para nós aí, Romanos capítulo 8, versículo 9. Te usar, né? Senão você fala, poxa, eu fiquei ali o tempo todo, irmão, não pediu nenhum versículo para me pôr na tela ali. Romanos 8, capítulo 9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se o Espírito Santo habita, a pessoa não vive mais na carne. E a gente sabe que a carne é um símbolo de pecar, né? Então, se o Espírito habita em nós, a gente não vive pecando. Coloca para nós Tiago 4, 4, 5. 4, 4, 5. Adúlteros e adúlteras. Aqui ele já usa o pecado mesmo. Ó. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, toda vez que a gente peca, é como que a gente estivesse sujando a nossa casa, a gente estivesse bagunçando a nossa casa. E o Espírito Santo não gosta disso. Ele gosta da limpeza, da organização. Quer ver? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, quando o Espírito de fato ele habita em nós, nós não vamos estar mais pecando. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como que pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito que habita em nós, ele quer nos fazer parecidos com Jesus. Né? E pegando aqui o que o pastor Alceu falou, Jesus gosta de tomar banho. Né? Ele gosta da limpeza, da organização. Né? Então aqui está falando da santificação, irmãos. É por meio da santificação que nós vamos ficando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E para concluir esse tópico aqui, tem um texto interessante que vai fazer cair a ficha para nós. Da importância do Espírito estar na nossa vida para que a gente se mantenha limpo. E do perigo de o Espírito Santo sair da nossa vida. Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, está buscando uma habitação, e não o encontra, então ele diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Demônio, tem casa? Não, ele está falando de um ser humano, né? E voltando-a, segura um pouco aí, tá? Antes de ir para o próximo, meu irmão. E voltando, acha a sua habitação antiga, desocupada, varrida e adornada. As duas últimas palavras, 3, varrida e adornada. O Espírito Santo, ele gosta de limpeza. Então, o que o Espírito Santo estava produzindo na vida da pessoa? Limpeza, purificação, organização. Mas por algum motivo, essa casa ficou desocupada. O Espírito Santo não está mais habitando nessa casa. Então agora, a porta está escancarada. Para o quê? O próximo versículo. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Imagina como fica essa casa agora com 1 e mais 7.
Muito morador, o pastor disse. Então, a importância, irmãos, do Espírito Santo na nossa vida para a santificação. Porque sem o Espírito Santo, nós somos presas fáceis do pecado, da carne, para fazer aquilo que desagrada a Deus e nos separa de Deus. A partir do tópico de número 3, a promessa do Pai no dia de Pentecostes, agora nós vamos falar não da operação do Espírito em nós, mas da operação do Espírito através de nós. O Espírito nos usando para a obra, para alguma tarefa, para a realização de algo que está no seu propósito. O subtópico número 1, ele vai falar do momento em que isso aconteceu, que foi no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. Interessante que, além de hoje ser o dia do pastor, né? Que é o segundo domingo do mês de junho, é isso, né, pastor? Hoje também não é que todo ano seja, mas hoje é o dia de Pentecostes, né? Porque o dia de Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, e hoje é o 50º dia depois da Páscoa desse ano, né? É um calendário que não é fixo. Nesse ano, é como se hoje, irmãos, fosse o dia em que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, aleluia, e foram vistas sobre eles, pousando sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e cada um começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Houve o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e teve um propósito nesse derramamento. Jesus, lá em Atos capítulo 1, quando ele está ali no monte da Ascensão, ele fala para os discípulos que antes de saírem para o mundo, antes de realizarem a obra de Deus, era para eles fazerem o quê? Ficarem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Observe aqui que Jesus já tinha soprado o Espírito, não já tinha soprado? Recebei o Espírito Santo. Mas Jesus disse que eles ainda não estavam prontos. Aquilo ainda não era o suficiente para que eles saíssem mundo afora, anunciando o Evangelho. Que era necessário que eles esperassem o derramamento do Espírito Santo. O que é o derramar, irmãos? O que é o derramamento do Espírito Santo? E o subtópico número 2 desse terceiro tópico diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. O que é o derramamento do Espírito? O que é ser cheio do Espírito Santo na nossa linguagem pentecostal? O batismo com o Espírito Santo, né? O que é o batismo com o Espírito Santo? Uhum. 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 Os irmãos, não sei se todos conseguiram ouvir a ilustração muito boa do pastor João aqui. Como se você pegasse um carro, mas esse carro nosso, a gente sabe que ele é suscetível, ele é frágil para balas, né? Alguém vai atirar, vai passar pela lataria, vai quebrar o vidro e vai nos acertar. Daí ele usou o exemplo de blindar o carro. Então agora é colocado uma blindagem. Agora a pessoa pode vir, atirar que não vai atravessar, né? Isso que o irmão João colocou aqui muito bem.
Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Alguém mais quer falar? O que é o batismo com o Espírito Santo? Recebimento de poder. Recebimento de poder. O que é poder? Capacidade. Poder é capacidade? Algo sobrenatural? Quem mais? Parece que eu ouvi alguém ia falar. Uma força sobrenatural. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Quando a gente fala revestido, a ideia que a gente tem é similar a essa do irmão João. É algo que é coberto, né? Aqui não tem nenhuma parede. Tem essas aqui revestidas de madeira, né? Algumas são revestidas de porcelanato, azulejo, né? Algumas coisas são revestidas de ouro, de prata, né? Então é como se nós tivéssemos uma forma de ser, né? Esse ser natural, né? E nós compreendemos que esse ser natural aqui, ele é fraco, né? Com facilidade a gente pode ficar doente, e essa doença nos levar à morte, nós podemos nos ferir, nós podemos morrer, nós podemos nos machucar, né? Muito facilmente. Algumas profissões exigem que a pessoa, durante o exercício da sua função, use o quê? Equipamentos de proteção. Cícero não está mais ali, a fazer a propaganda para ele agora, ele saiu. O irmão Cícero vende equipamentos de proteção, né? E segurança. A pessoa precisa usar por quê? Para se proteger, né, de eventuais acidentes que ali ocorram. Então, no mundo espiritual, o Senhor não quer que a gente vá para a batalha desprotegidos, né, sendo presas fáceis, usando ferramentas ou equipamentos inapropriados para a realização daquele trabalho. Não. O Senhor quer que nós usemos equipamentos que nos protejam e ferramentas que sejam apropriadas para o serviço que nós vamos executar. Coloca para nós ali Efésios capítulo 6, versículos 10 a 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então aqui é para ilustrar, para que nós possamos compreender um pouco o que é esse derramar, ser revestido do Espírito Santo. A gente recebe como que uma armadura. E a armadura, ela tem propósitos defensivos, né? Porque vem uma flecha, bate no peito da armadura, não atinge a gente, não faz nada com a gente, nem cócega, né? Vem algo e bate na nossa cabeça, a gente pode até tontear um pouco, né? Mas o efeito vai ser muito diferente se nós estivéssemos com a cabeça desprotegida. E numa armadura também existem equipamentos de ataque, né? A espada. Algumas armaduras eles usavam pequenas espadas no pé, né? O próprio escudo, que é defensivo, você também pode atacar com ele. Os irmãos estão compreendendo a ilustração para a gente entender o que é o batismo com o Espírito Santo? Essa capacitação, né? Esse algo a mais que nós recebemos da parte de Deus para fazermos o trabalho do Senhor. As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. E se elas são espirituais, elas têm que vir de alguém que seja espiritual, o Espírito Santo
de Deus é que nos concede essas armas para nós ficarmos firmes e combatermos as astutas ciladas do diabo e ingressarmos lá no mundo e resgatarmos vidas que estão lá e que precisam de Deus. E nós precisamos entrar nesses lugares. E para entrarmos nesses lugares, nós recebemos de Deus, aleluia, o Espírito Santo, que nos capacita, que nos dá esse poder para fazer a diferença lá. Aleluia. E também é falado sobre, quando fala do batismo com o Espírito Santo, a gente cita ser cheio do Espírito. Fala que todos eles foram cheios. A ideia ali, a palavra que é usada ali é de um transbordar, né? Como que se fosse enchendo esse copo, e a gente fosse jogando água, e a partir de um momento aquela água vai derramando, saindo do copo. Olha que interessante. Nós somos como esse copo, né? E esse copo ele tem um tanto de água que cabe nele. Vamos usar assim ilustrativamente para dizer que aquilo que a gente precisa para nós mesmos, do Espírito Santo, a gente tem uma capacidade, a gente tem uma necessidade do Espírito Santo de Deus, né? Então, se nós ficássemos limitados a nós, ficaria aqui e pararia. Mas por que nós recebemos mais do Espírito Santo? É porque, para além de nós, existem outras pessoas que precisam do Espírito Santo. Vocês já viram algum vídeo, alguma coisa, ou até uma dinâmica, que vai fazendo aquela pirâmide de copo? Vocês já viram? Não vou fazer aqui, não. Né? Mas você vai pegando, aqui, tipo esse copo é o topo. Aí você coloca 2 aqui. Aí embaixo você coloca 4. O que você mais vê, eles formam um círculo, né? Com um no topo. E daí aquele que está no topo, você vai enchendo de água, né? Você podia encher até a boca dele e parar. O que aconteceria com os copos de baixo? Ficariam vazios, sem água. Mas se você continuar jogando água no copo de cima, a água transborda. Aí enche aquela segunda fileira. Aí quando aquela segunda fileira está cheia, vai enchendo os que estão na terceira, na quarta, na quinta e assim sucessivamente. Há um transbordar que vai contagiando outras pessoas, outros copos. Aleluia. Então, ser cheio do Espírito Santo tem essa conotação também, esse significado. O significado do serviço. Aleluia. De que não é só para nós, né? Vocês ficam em Jerusalém até serem cheios, mas no momento que vocês são cheios, começam a transbordar, vocês vão sair, porque vocês têm que espalhar essa água para as outras pessoas também. Aleluia, glórias a Deus. E o último subtópico diz: e começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. Nós, pentecostais, que acreditamos na atualidade do batismo e dos dons espirituais, ensinamos de que o sinal do batismo com o Espírito Santo, o sinal inicial do batismo com o Espírito Santo é o quê? É o falar em outras línguas, não é? O falar em outras línguas é o sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. A pessoa começa a falar numa língua que ele não conhece, que ele não entende. Então nós dizemos, essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, como que ele identificou que o Cornélio e sua família receberam o batismo com o Espírito Santo? Porque eles começaram a falar em outras línguas, em línguas estranhas. Mas para além, eu quero concluir aqui, dizendo que para além das línguas estranhas como um sinal inicial do batismo com o Espírito Santo, nós temos na Bíblia Sagrada outras funções das línguas estranhas. E eu vou falar algumas, e não vou dizer que se esgotam nessa. Deus é multiforme, irmãos. Deus faz coisa das mais variadas, e Ele é mestre em dar nó na nossa cabeça, né? Quando a gente pensa que
que é assim, ele mostra que é assado, né? Ele faz diferente. Então, além de um sinal inicial, nós temos as línguas estranhas como um sinal para o incrédulo. Está lá em 1 Coríntios 14, 22, a parte A, onde Paulo ensina aos irmãos de Corinto que as línguas estranhas são um sinal para o incrédulo. Mas em que sentido? No mesmo sentido que aconteceu ali em Atos, na descida do Espírito. Diz que eles começaram a falar em línguas estranhas e que havia em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, em razão da Páscoa, muitos judeus de muitas nacionalidades que viviam em muitos países, e nesses países que eles moravam, eles não falavam hebraico ou aramaico, eles falavam outras línguas, né? Diversas línguas. E eles ficaram surpreendidos, porque eles viram aquelas 120 pessoas ali falando línguas, e eles percebiam que aquelas pessoas falavam nas línguas que eles eram nativos ou do país que eles moravam. E eles diziam assim, como que uma pessoa que não sabe essa língua está falando essa língua? Né? E aquilo foi um sinal para eles. Tanto que muitas pessoas, eu acho que a Bíblia diz 5.000 almas, né, aceitaram Jesus com o discurso de Pedro após aquilo. Porque aquilo serviu de sinal. Aquilo serviu de sinal, né? Pensou o Senhor dar essa capacidade de você ensinar, de você pregar, de você evangelizar em um idioma que você não conhece, mas que o interlocutor, a pessoa com quem você está falando, conhece? Né? Eu tive um pastor que uma vez ele começou a falar com uma pessoa que era um japonês, né? O pastor não sabia falar japonês, né? Mas o japonês começou a chorar. E o japonês, no final, disse, como que você sabe tudo isso sobre a minha vida? Ele falou, não sei nem o que eu falei. Não, mas você falou em japonês, tudo o que está acontecendo na minha vida, tudo que eu sinto, né? Essa capacidade. Né? Nós temos testemunhos se você procurar em biografias de missionários que foram para países da Ásia e que, de uma maneira sobrenatural, sem conhecer o idioma, começaram a falar na língua daquele país. Nós temos testemunhos de pessoas que, num programa de rádio, que estavam falando no programa de rádio e de repente começaram a falar numa outra língua, e depois ouvintes ligavam na emissora dizendo, quem que é essa pessoa? Ele falou em alemão. Né? Então é uma outra forma que o Espírito Santo usa as línguas estranhas. Nesse sentido aqui, não é uma língua desconhecida de toda a humanidade, mas é uma língua desconhecida para aquele que está falando. Né? Deus pode fazer isso. Há quem creia, quando nós estamos falando desse sinal, dessa atuar do Espírito Santo em línguas, que o Espírito Santo pode sim ensinar para a pessoa um idioma. Se você pesquisar, você vai ver pessoas que dizem que não estudaram um certo idioma, mas que Deus os ensinou a falar alemão, a falar japonês, sem eles estudar. E há alguns ramos evangélicos, por exemplo, alguns ramos dos adventistas, que eles acreditam nisso, que o dom de línguas é o dom de idiomas, que o Espírito Santo faz com que alguém aprenda um idioma, não só para o momento, mas que aprenda um idioma para sempre, para ele sempre falar naquele idioma. É aquilo que eu disse, para Deus tudo é possível, né? Tudo é possível. O dom também as línguas também como interpretação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. 14, 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então há línguas estranhas, que a finalidade delas é para ser interpretada. De nada adianta eu chegar aqui para os irmãos agora, e começar a falar uma língua,
que os irmãos não entendem nada, ficam olhando para mim, e eu falo essa língua. Segundo Paulo aqui em Coríntios, essa linguagem ela não vai trazer edificação para vocês, né? A não ser que no nosso ambiente, Deus revele, até pode ser para a própria pessoa que está falando, o significado daquelas línguas. Então essas são as interpretações, as línguas para a interpretação, para serem interpretadas. E existe também as línguas para edificação pessoal. Essa aqui é pouco conhecida. Quer ver? Ainda em 1 Coríntios capítulo 14, agora o versículo 4, o versículo anterior. O que fala a língua estranha, edifica-se a si mesmo. Falar em língua me edifica. O que é edificar? Me constrói, me torna um cristão mais maduro, né? E observe que essa língua estranha aqui não é uma língua para a igreja. Ele está orientando ali, ó, se for para a igreja, profetize. Se for para a igreja, alguém interprete a língua. Agora, se for para a sua edificação, a língua estranha é consigo mesmo. Você e as línguas estranhas. Ainda aí no capítulo 14, vamos agora para o versículo 14 e 15. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Então aqui é uma língua estranha que faz o fortalecimento do nosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Como que nós fortalecemos o nosso espírito? Por meio da oração em línguas. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito e orarei com entendimento. Ou seja, eu vou orar em língua portuguesa, mas eu vou orar também em línguas estranhas. Porque as línguas estranhas vão edificar o meu espírito. E a língua portuguesa vai edificar a minha alma, o meu entendimento, o meu intelecto. Aleluia. Então, as línguas para edificação pessoal. Ore em línguas. Ore em línguas. No seu devocional, na sua busca pessoal. Ore em línguas. Porque a oração em línguas, você e Deus, é como se o Espírito estivesse orando por você. Aleluia. E por fim, línguas para intercessão. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Há momentos, irmãos, que nós somos levados pelo Espírito Santo para orar por alguém, e a gente não sabe por quê, e a gente começa naquela, tomado algumas vezes por angústia, por ansiedade, e nós começamos a falar em línguas estranhas, com alguém em mente, né? É o Espírito nos usando para interceder por alguém. Eu já tive algumas experiências nesse sentido, de que me veio à mente uma pessoa, e como que se eu tivesse sentido a ânsia da morte. Na minha mente humana, meu pensamento é que aquela pessoa estava para morrer, que estava para acontecer algo trágico com aquela pessoa. E de repente, você se coloca ou de joelho, ou mesmo sentado, ou em pé, você começa a orar, e você começa a falar em línguas, e você não consegue explicar porquê. É o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, intercedendo. Aleluia. É uma outra maneira que o Espírito Santo usa as línguas estranhas. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Conclusão, a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Como é lindo, irmãos. O Espírito Santo, Ele trabalha em nós, o Espírito Santo, Ele trabalha através de nós. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, e eu já vou devolver aqui o espaço para o pastor Alceu. Querido Deus, amado Pai, doce Espírito Santo, amado Espírito Santo, querido Espírito Santo, o Senhor habita em nós, e que privilégio, Senhor, que nós deixamos de ser areia e agora passamos a ser ferro.
Nós agora temos a mesma natureza, a mesma identidade, Senhor. Agora nós podemos ter experiências contigo, que as pessoas que não têm Deus na vida não têm. Ó Senhor, nós temos, Senhor, experiências contigo, Senhor, que nos tornam, Senhor, pessoas melhores, pessoas mais parecidas com Jesus. O Teu Espírito Santo é o que nos capacita para fazermos a obra, Senhor. E eu quero te pedir nessa manhã, doce Espírito Santo, continue na vida de cada um. Ó Senhor, transformando cada um à Tua imagem e semelhança, fazendo com que cada pessoa seja capacitada, Senhor, para realizar a Tua obra, Senhor, como ela precisa ser realizada. Senhor, coloca no nosso coração o desejo por mais. Ó Senhor, coloca no nosso coração o desejo por mais, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.